Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira orando por você. Estou aqui no santuário do Senhor Jesus, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, aqui neste momento, meditando nas Escrituras, abri aqui no livro de Salmos para a nossa meditação, amém? Fazer a leitura desse salmo aqui, 74, para a nossa meditação. Amém, irmãos? Está aqui a palavra do Senhor. Né? Essa palavra nos deixa mais sábio, mais perto da salvação. E peço aos irmãos, às irmãs, os amados, meus amados, que tomem posse da palavra, que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Eu sou um simples pregador da palavra, evangelista, pela misericórdia de Deus, que sei que de nada sei. É o Espírito Santo de Deus quem me conduz. E eu sou feliz por ter dado um passo para Jesus. Eita glória, há mais tempo, mas é tudo no tempo dele. Amém? Quando nós queremos. Ele é a salvação da minha alma, se eu quiser. Ele é a salvação da sua alma, se você quiser. Deus não força ninguém a nada. Amém? Eu dei um passo para Jesus. Eu quis e ele estava de braços abertos, me esperando. E espera você, e espera todos nós. Amém? Glória a Deus. Desta forma, Deus é maravilhoso. Nos dá o livre-arbítrio, né? Eita glória. Feliz dos que se arrependem ainda aqui em vida. De coração, que perdoa de coração. Né? De alma. Feliz desses. Que não baixa a cova com o coração turbado, porque não perdoou. Coitado desses que baixa a cova sim, viu? Ame mais. Perdoe mais. Não precisa ser comer o mesmo prato, mas perdoa mais. Ame mais. Amar te liberta. Liberta a gente. Traz um refrigério na alma. E toca teu evangelho. Vai levando teu id. E vai pegando as pedras daqui, as dali que te atiram, vai juntando, porque vai servir como pedra de esquina. Amém? O salmo, a assolação do santuário e oração para que Deus se lembrasse do seu povo aflito. Glória a Deus! Oh Deus, porque nos rejeitas ti para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte de Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com um homem que avança com o seu machado através a espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada que quebram com machados e martelos. Lançam fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemo-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vimos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. Porque retiras a tua mão, sim, tua destra, tira do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra.
Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros das águas. Fizestes em pedaços as cabeças dos Levitã, e o deste por mantimentos aos habitantes do deserto. Fendestes a fonte e o ribeiro, sacaste os rios impetuosos, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparas-te a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te fez cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Aleluia. Este Salmo 74, meus amados, minhas amadas, que Deus nos deu aqui agora, glória a Deus, justamente um salmo que foi escrito por Asaf, né? Asaf, que era um levita, né, de Davi, glória a Deus, e este salmo, ele é um salmo também de aflição, que nos fala daquele momento aonde o abençoado aqui clama a Deus por tudo isso, pelos seus inimigos, ele clama. E ele nos fala da seguinte forma, glória a Deus. Ele nos fala da seguinte forma, vamos aqui fazer um apanhado, para que nós possamos assim entender que esse salmo foi escrito por Asaf, né? Os seus descendentes, e é um salmo que é um lamento, meus amados, minhas amadas. É um lamento, é uma dor que naquele momento o salmista está tendo, de ver tantos e tantos blasfemando contra o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, contra o Deus que só salva, que cura e que liberta, contra o Deus que pode todas as coisas, contra o Deus que é dono de mim, de você. E o salmista se sentiu afrontado. Ainda assim, quando expressa essa angústia pela destruição de Jerusalém e do templo, né? Aqui o salmista ele clama para que Deus, sim, intervenha contra os inimigos que profanaram o santuário. Glória a Deus. Agora, amados, o que mais eu vejo aqui, este salmo, sentado ali, cheguei há pouco e fui meditar, é que a gente vê as pessoas, os servos de Deus, muito chateados, alguns chateados. Porque o que a gente está vendo de cada vez mais, as pessoas blasfemando contra aquele que é dono de tudo, contra Deus, que é o primeiro e o único, já está escrito na palavra. E a gente vê que os servos de Deus que servem a Ele em espírito e em verdade se chateia, fica chateado.
Mas nós temos que saber que tudo nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, aqui o salmista, ele pede Deus para fazer a justiça. Será que o Senhor esqueceu? Glória a Deus. Olha só, aqui os aspectos desse Salmo 74, que no contexto histórico, né, que provavelmente é composto após a invasão, foi composto assim, após a invasão de Nabucodonosor, né, lá por volta de... Aqui nos fala de 586 a.C., glória a Deus, retratando o templo em ruínas e o povo cativo. É duro. E essa lamentação, esse salmo é um salmo que tem lamentação. E esta lamentação, glória a Deus, começa com a pergunta. E que pergunta é essa que está aqui, meus amados? Para nós, começa com uma pergunta, glória a Deus: por que nos rejeitaste? Oh Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Aleluia, por que nos rejeitaste para sempre? Por quê? Oh Deus, refletindo a dor de sentir-se abandonado em meio à destruição. Em meio à destruição, porque quando aquele povo blasfemaram contra Deus, este salmista aqui clamou ao Senhor: será que tu esqueceste de mim, Senhor? Será que esqueceste do teu servo, do teu povo, que somos nós que adoramos o Senhor em espírito e em verdade? Porque o Senhor não faz a justiça agora contra esses que blasfemaram e que vieram destruir o teu templo, querendo destruir a tua palavra. Mas, meus amados, é um lamento daquele salmista. Assim é eu, é você. Existem momentos em nossas vidas que nós temos que clamar ao Senhor e falar com Ele: Senhor, tu esqueceste, por quê, Pai? De fazer a justiça contra aquele que está blasfemando contra o teu nome. Ei, não é pecado não, aqui está no Salmo, olha aqui a palavra: oh Deus, porque nos rejeitaste para sempre, porque se acenda a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. É um lamento. Ele acha que o Senhor acendeu a tua ira contra as ovelhas porque destruíram os templos de Jerusalém. E Deus estava ali. Mas ele tinha que saber, nós temos que saber que é tudo no tempo de Deus. Deus está ali vendo tudo. No momento certo, Deus chega para fazer a justiça. Porque Ele é fogo consumidor, Ele é amor, mas é justiça também. E eu não abro mão disso. Então, este salmo, o salmo de Asaf, né, que era um levita, né, levítico ali do rei Davi. Então a palavra que nos fala aqui, que esta lamentação começa com esta pergunta, porque na verdade ele está refletindo a dor de sentir-se abandonado em meio à destruição. E agora o clamor, né? E o clamor, glória a Deus, o clamor, estou aqui buscando aqui, para melhorar mais dentro desta leitura. Peça a Deus sabedoria. E está aqui, meus amados. Está aqui, Em vez de estar usando aqui para o que não presta, aqui tem muita coisa boa se você usar para o bem. Está aqui. Tem muita coisa boa, uma vez usado para o bem, mas não deixa se levar por isso aqui não. E vai para o joelho, ora, pede a orientação que o Espírito Santo de Deus te dá. Aleluia. Aqui, o Senhor... Esse clamor por intervenção. Asaf aqui, ele clamando a Deus para intervir. Que neste momento Deus está agora intervindo. Ele vai intervir na tua peleja, na minha peleja, em nossa peleja. Porque é neste momento que nós temos que
clamar a Ele, porque nós não precisamos mais usar a força do braço. Não precisamos mais usar isso. Clame a Ele, clame a Ele. E aqui fala, nos ensina a palavra de Deus, aleluia, né? Quando nos fala clamor por intervenção, o salmista, ele pede que Deus venha, caminhe pelas ruínas e defenda sua própria causa e nome contra os inimigos que zombam. É porque é assim, né? Assim como Deus nos fala, ai daquele que mexer com a menina dos meus olhos, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro pregador da palavra, aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, aquele que ouve a voz do nosso Deus nitidamente, aquele que fala com Deus meio-dia, de madrugada, de noite, a qualquer momento, ele também sente ciúmes, ele também sente a ira por conta daqueles que estão blasfemando, que estão destruindo o templo do Senhor. Mas nós temos que saber que nós não somos dono de nós. E Deus ouve o clamor. Olha só, a palavra que diz clamor por intervenção. Ele aqui clama para que Deus venha intervir. Aleluia. Para que Deus venha intervir. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Levanta, Deus. Levanta, Deus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Eu agora declaro em nome do Senhor Jesus, levanta-te contra aqueles que estão, Pai. Aleluia, como a palavra nos fala aqui, levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal ao santuário, de mal ao santuário. Santuário esse que é eu, é você, que neste momento sofre essas assolações. Mas você tem um Deus forte, você tem um Deus vivo, você carrega um Deus vivo dentro do teu coração e na tua mente, que é para nesse momento você clamar a Ele, e Ele ouve o teu clamor, a tua súplica. Aleluia. E a palavra de Deus ainda nos diz mais, porque a ampla, olha só, o apelo à soberania. Ele aqui ele faz um apelo à soberania. Que soberania é esta, pastor? A soberania do nosso Deus, quando ele nos fala, apesar da dor, o salmo aqui lembra que Deus é o Criador e Rei desde a antiguidade, capaz de vencer qualquer mal. Viu aí? Viu aí? Viu aí? Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Parece-se com um homem que avança com o seu machado através a espessura do arvoredo. Eis que a obra entalhada que a quebram com machados e martelos. Aqui, Asaf, o salmista aqui, ele está fazendo o apelo à soberania. Deus, o Senhor é que é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é quem pode todas as coisas. Eu clamo, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha fazer sim a justiça contra aqueles que vêm assolando. A palavra está aqui, é a palavra, viu? Não sou eu aqui, pastor Dalmo, não, que eu não sou ninguém diante da palavra de Deus. Eu apenas estou falando o que está aqui, dentro deste livro. Evangelho verdadeiro, que ninguém quer pregar nos ministérios, nos templos. Quer pregar só o que preenche o ego das pessoas. Para que saiam de lá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, que recebeu uma profecia disso, que uma profecia daquilo. Mas aqui é a palavra, glória a Deus. E aqui ainda nos fala
Da seguinte forma, olha o apelo à soberania. Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. E neste momento, meu amado, minha amada, ele fará justiça contra aquele que está maquinando contra você. Não vai chegar, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, se encontra no livro de Isaías. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E neste momento, da forma que eu cheguei aqui, em nome de Jesus, com toda esta unção, eu falo e declaro aqui, em nome de Jesus, já caiu por terra. Todas as amarras já foram quebradas. A tua libertação está chegando. Agora, toma posse. E os teus inimigos, Deus já está cuidando deles. Cuidando com a justiça, viu? Sem precisar você fazer justiça. Você hoje é servo de Deus. Você hoje pertence ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Por isso que devemos evitar muitas coisas. O servo de Deus, ele tem que andar mais na dele. Vigiar mais, para afastar mais da mesa do escarnecedor, do conselho do ímpio, enfim. E este Salmo 74 está nos dizendo sobre isso. Então aqui, nessa mensagem central que se encontra a palavra de Deus, onde nos diz, olha só, esse versículo, lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até ao chão a morada do teu nome. Ele fala com tanta sede. Lançaram fogo e derrubaram até o chão a morada do teu nome, Deus. Sabe o que é isso? Pessoas que vêm querendo destruir o teu ministério. Mas o teu ministério não será destruído. Sabe o que é isso? Pessoas também que estão por aí vendendo a palavra de Deus nos templos, aproveitando dos pequenininhos do Senhor. Pode ter certeza que quando ele nos fala, lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até ao chão a morada do teu nome. Aqui Asaf, aqui ele aqui está falando com Deus. E aí o senhor vai fazer o quê, hein, papai do céu, hein, Deus, hein, meu mestre? Eu não estou suportando mais ver isso. Mas Deus está dizendo, ei, fica em paz. Se você crê em mim, a peleja é minha. É o que Deus está dizendo neste momento para você, meu amado e minha amada. É o que Deus está dizendo. E esta palavra, que é a mensagem central, mesmo quando tudo parece destruído, é uma oração. Aqui é uma oração. É uma oração de esperança, confiando que Deus não esqueceu seu povo. Deus não esquece o seu povo. Esta palavra, glória a Deus. Já não vimos os nossos sinais. Já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando isso durará? Olha, eu tenho que dizer que o inimigo vai sim perturbar até o fim, até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Ele vai estar aí perturbando. Por isso que aqui, este versículo aqui, 9, já não vimos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra que o amor de muitos esfriaria, a iniquidade iria aumentar. Nós temos que estar fortalecidos, nós temos essa chama que tem aí em você. Você que está afastado do evangelho do Senhor Jesus, do evangelho de Deus, e que acha que não tem mais força, você tem força sim.
Você pode todas as coisas. E ainda tem uma chama dentro de você. Aquela brasinha. Que ela vai, ó, só aumentando, aumentando. E você vai se fortalecendo. Quando eu penso que estou fraca, aí é que estou forte, assim é você. E aqui o salmista, quando ele fala assim, até quando isso durará? Ele está perguntando a Deus. Mas vai durar até o fim. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É contra os príncipes das trevas. Tá? As forças invisíveis e os príncipes das trevas que está também sob o cangote de naturezas humanas e que querem destruir o seu ministério e que não vai conseguir. Ei, tenha seu couro cingido. Seu couro tem que estar cingido. Jesus, Deus te chamou para você ser um profeta dele, para você ser um pregador da palavra dele, para levar o id dele, para pregar o arrependimento, para pregar o perdão, para perdoar. Seja forte, destemido, corajoso, medroso não é do reino. Se você tem medo, você não vai ter herança no reino do céu. E a palavra nos diz ainda mais, até quando, oh Deus, nos afrontará o adversário? Até quando? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Até quando? É o que eu estou falando. Vai blasfemar até o fim. Porque nem todo mundo será salvo. Não se pregam isso nos templos por aí, não. Eu estou aqui, ó, dentro do ministério que Deus me deu, aqui dentro desse templo aqui, ó. Desse santuário que Deus me deu para mim, passar os meus dias aqui. Aqui eu tenho que falar, lá não posso, porque não querem mais evangelho de verdade. Mas aí na rua eu posso. Nas quebradas lá dos morros eu posso. Por onde eu ando, por onde eu viajo, por onde eu passo, eu posso. É isso mesmo. Sabe? E quando ele fala desta forma, aleluia, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? É uma pergunta, é uma interrogação para sempre. Vai blasfemar? Vai sim. Porque, querendo ou não, a palavra nos diz que os dias são maus. Enquanto nós estivermos com os pés em cima da terra, nós vamos ver, nós vamos estar lutando contra as forças, as potestades do mal. Mas para isso você tem que estar consagrando ao Senhor, você tem que depositar a tua fé em Deus. Sabe, aquela situação ruim, aquela ruína que já está acontecendo dentro da tua própria casa, do teu próprio lar, que você às vezes, porque você é um servo de Deus, e muitas vezes tem outros que não são, e ali tem a luz contra as trevas, porque já começa de casa. Já começa de casa. Quando você sai lá na rua, você já tem que sair firme, porque você já pegou essa peleja, foi dentro de sua casa, e Deus está agora agindo. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Se você não vem pelo amor, vai vir pela dor, treva. E a palavra ainda nos diz, por que retiras a tua mão? Olha o que o salmista fala, por que retiras a tua mão, sim a tua destra? Tira do teu seio e consome-os. Ele pede. Porque, gente, amados, não sou eu não, está aqui, ó. É a palavra, é evangelho. Isso é evangelho. Se converta. Você que conhece a palavra, se converta. Porque só tem dois caminhos, céu e inferno. Não se querem mais que fale inferno nos tempos por aí. Aqui eu falo. Aqui eu falo. Então, aqui o salmista pede, por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira do teu seio e consome-os. Pede para consumir com esses inimigos. Deus consome. Você vê que ele, é uma oração que ele faz a Deus, é uma súplica que ele pergunta a Deus, começa a fazer uma pergunta, lembra-te da tua congregação, mas aqui nesse versículo aqui, ele já fala, aleluia.
porque retiras a tua mão. Se a tua destra, tira tudo do seio e consome-os. Já fala, tira. Senhor, estou entregando ao Senhor. Estou entregando ao Senhor. Aconteça o que acontecer. Pode estar amargando igual Giló. Eu não quero é sair da tua presença, Senhor. E não me repreendas na tua ira, Senhor. Me perdoa. Porque eu já estou perdoando aqui, Pai amado. A todos aqueles que me desejam mal. Os inimigos que blasfemam contra o teu nome. Que eu vejo eles todos os dias. Conheço, sei quem é. Adoradores de deuses. E não tem deuses, não. Tem só um. O primeiro e o único. Deus, Criador do céu e da terra. É isso mesmo. E nós temos que pregar a palavra desta forma, genuinamente. É a palavra que existe na palavra, que existe na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui ele diz, todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Ele sabe. Eu sei, você sabe. Que toda a vida Deus é o rei, é o nosso rei, desde a antiguidade, desde quando o mundo é mundo, ele criou tudo, foi ele quem criou todas as coisas, ele criou todas as coisas, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra, porque a palavra-chave salvação no meio da terra, tá aí, a salvação tá aí, irmãos, tá aí, mas tá aí para quem quiser. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. Mas muitos estão brincando porque acham que não existe um inferno. Lá tem ranger de dentes. Aí eu costumo falar que a alma não morre. A carne aqui, ó, é apenas o paletó da alma. Quando eu aqui baixar a cova, eu vou virar pó essa matéria, mas a alma vai esperar o dia do julgamento, e neste momento Jesus é o nosso advogado, ele quer interceder, ele quer que você salve a sua alma, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas infelizmente a salvação não é para todos, e isso tem que falar dentro desses tempos. Tá pensando que a salvação é para todos? Não é não. E eu falo isso com autoridade, porque a Bíblia aqui nos dá respaldo. Aqui nos dá respaldo de pessoas que perderam a sua salvação. Está aqui dentro da palavra. E se tiver duvidando, é só me chamar no PV,